Tudo bem? Eu sou a professora Valquíria e nós vamos falar sobre funções orgânicas amina. Muito bem. A amina, ela é uma função orgânica derivada da amônia, que é o radical NH3, pela substituição de pelo menos um hidrogênio por radical orgânico. Então, olha só, ele é um grupo funcional que está ligado a um radical orgânico e é caracterizado por NH2. Por exemplo, nós temos aqui o radical metil e o grupo amina. Então, fica o nome metilamina. E aqui do outro lado nós temos o radical fenil e o grupo amina. Então, o nome fica fenilamina ou fenilamina. Nós temos substâncias derivadas da amina têm um odor muito característico. É o caso da putrescina, que é uma amina com odor fétido, né, com um odor ruim derivado de corpos em decomposição. Então, ele é o 1,4 diaminobutano. Então, veja que as esferas cinzas representam carbonos, as esferas brancas representam hidrogênios e as esferas roxas representam nitrogênios. A fórmula aqui dessa substância seria, né, aqui o C, aqui H, cada bolinha branca sendo um hidrogênio, aqui o N de nitrogênio, aqui H. Então, nós temos aqui a fórmula do 1,4 diamino, porque tem dois grupos amino, e butano, que é a cadeia principal. Outra amina com um cheiro bem característico e bem fétido é a cadaverina, também derivada de corpos em decomposição. Da mesma forma, as esferas azuis ou roxas aqui são os nitrogênios, esferas brancas são representando o hidrogênio e as cinzas são os carbonos. Então, nós temos 1,5 de amino, porque tem dois grupos amino nas extremidades, e a cadeia principal, que é um pentano. Nós podemos classificar as aminas de acordo com o número de hidrogênios que forem substituídos por nitrogênios nesse caso, né? Se nós tivermos apenas a substituição de um dos hidrogênios lá da amônia, que seria NH3, por um radical orgânico, a gente fala que uma amina monossubstituída, ela é uma amina primária, né? Então, a metilamina é uma amina primária porque apenas um dos hidrogênios aqui da sua, da sua cadeia principal é que foi substituído, né? Então, aqui um dos hidrogênios foi substituído. Aqui nós temos, então, dois hidrogênios restantes ainda. Se nós tivermos dois hidrogênios substituídos, ou seja, restando apenas um H ligado ao nitrogênio, nós chamamos essa amina de secundária. E aí aqui tá, né, o N, que seria o nitrogênio aqui, dimetil, porque tem dois grupos metil, e a amina, é uma amina secundária, porque tem ainda um hidrogênio. E a amina terciária é aquela que possui a substituição dos três hidrogênios por radicais orgânicos aqui no caso, por grupos substituintes, né, derivados de hidrocarbonetos, por exemplo. Então, aqui fica trimetil, porque são três grupos metil e a amina do N-nitrogênio. O nome e o PAC para as aminas é o nome dos radicais que ela tiver, né, das ramificações, mais a palavra amina. Então, nós temos aqui CH3, CH2NH e aqui um outro radical. Então, veja que aqui CH3, CH2, o nome desse substituinte é etil. E o outro grupo, né, benzeno ali como substituinte, é o fenil. Então, fica em ordem alfabética. Etil, que vem primeiro, fenil, que vem depois, porque aqui nós colocamos o nome dos substituintes em ordem alfabética, etil primeiro, fenil depois e a amina no final.
Quais são as propriedades das aminas? Elas podem formar ligações de hidrogênio entre si. Claro, se nós estivermos falando de primária e secundária. Terciária, porque não tem mais hidrogênio no grupo, né, amino, ela não pode formar ligação de hidrogênio entre si. Mas todas elas, primária, secundária e terciária, podem formar ligações de hidrogênio com a água, ok? Possuem baixos pontos de fusão e ebulição. Até 3 carbonos, elas são grupos gasosos, substâncias gasosas. Até 5 carbonos são solúveis em água. E elas têm caráter básico, de acordo com a teoria lá de Lewis. O que seria a teoria de Lewis para nós classificarmos essa substância como caráter básico? Na teoria de Lewis, uma substância básica é aquela doadora de um par de elétrons. Como o grupo amino tem aqui 2 elétrons que não formaram pares, né? Porque o nitrogênio é da família 5A, ele tem 5 elétrons na última camada. E ele já faz aqui 3 ligações covalentes com outros radicais, com outros substituintes, fica ainda um par de elétrons aqui sem fazer essa ligação. Então, ele se torna um doador de elétrons. Então, esse par de elétrons, ele pode doar, por exemplo, para um hidrogênio que estiver, por exemplo, ligado a um ácido clorídrico, um HCl, ele pode doar esse par de elétrons, ok? Então, é isso. Obrigada. Até a próxima aula.